Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje a gente vai dar uma olhada nos números mais recentes de uma gigante, né? A Smart Fit. Saiu agora o relatório do terceiro trimestre de 2025 e fica aquela pergunta, essa máquina de crescimento que assim, parece não ter freio abrindo academia quase todo dia, será que é sustentável mesmo? Vamos analisar juntos aqui os dados oficiais. Exato. E a ideia é ir um pouco além do número frio do relatório, sabe? Tentar entender o que está por trás desse crescimento todo, o que está funcionando, quais os desafios ali escondidos, talvez, e o que esses resultados mostram para o futuro. É um mergulho nos dados do terceiro TRI de 2025. Certo, vamos lá então. Começando pelo que salta aos olhos, a expansão física. Os números, olha, continuam impressionantes, quase agressivos, eu diria. Sem dúvida, a expansão é a grande manchete. A rede chegou a 1.867 academias, isso em 16 países. Um crescimento de 17% em um ano só. 17%? Foram 276 novas unidades nos últimos 12 meses. Isso dá, nossa, quase uma academia nova a cada dia útil e meio. É muita coisa. É um ritmo alucinante mesmo. E eles não parecem querer diminuir, né? A meta para 2025 é entre 340 e 360 aberturas. Isso é ainda mais rápido que 2024. Eu confesso que fico pensando, será que dá para manter essa velocidade sem tropeçar na qualidade, na gestão? E teve estreia em continente novo também, né? Isso. Inauguraram a primeira lá no Marrocos. É um passo, assim, simbólico, né? Testando um mercado totalmente novo, fora da América Latina. Mas, em termos de controle, 80% da rede ainda é própria, o que, claro, ajuda na padronização. E a divisão Brasil ainda domina? O Brasil ainda tem a maior fatia, sim, 47%. Mas olha que interessante, o México já está com 22% e a região que eles chamam de outros países, basicamente o resto da América Latina, já está com 31%. E essa parte está ganhando muito peso. Ok, mais academias, entendi. Mas a pergunta-chave é, isso virou mais dinheiro no caixa? Como é que a Receita reagiu a essa multiplicação toda de unidades? Ah, sim. A conversão foi direta e bem forte. A receita líquida bateu 1,8 bilhão no trimestre. Isso é 28% acima do mesmo período de 2024. 28%? E se você olhar os últimos 12 meses, o faturamento já está em 6,8 bilhões reais. É um crescimento bem robusto, sim. Quase 30% de aumento ano contra ano. É muito expressivo. Mas de onde veio isso? Foi só mais gente entrando para malhar? Ou o preço médio que cada aluno paga também subiu? O que puxou mais? Foi uma combinação, sabe? Bem eficiente até. A base média de alunos nas academias que são deles, as próprias, cresceu 12%. Então, sim, tem mais gente treinando. Ok, 12%. Mas, ao mesmo tempo, o ticket médio subiu 10%. Ou seja, na média, cada cliente está deixando mais dinheiro lá. E por que esse aumento no ticket? Foi só reajuste geral de preço, inflação ou tem mais coisa aí? Olha, reajustes sempre têm um papel, claro. Mas o relatório dá muito destaque para a adesão ao plano Black. Ah, o Black? Ele chegou a 70% da base de clientes das unidades próprias. 70%. Como é o plano mais caro, essa migração acaba puxando o ticket médio para cima, naturalmente. Parece uma estratégia que está funcionando bem para aumentar a receita por cliente. 70% no Black. Nossa, é um número muito alto. Isso não cria uma dependência muito grande desse plano específico? E a base total de clientes, somando tudo? É um ponto interessante essa concentração. A base total nas academias físicas chegou a 5,2 milhões de clientes. Isso é 8% a mais que no ano anterior. Mas, atenção aqui. Esse número, e o relatório faz questão de frisar isso, não inclui quem usa as academias pelo Total Pass. Bem lembrado, Total Pass, né? Aquele produto para empresas, o B2B deles. Esse braço tem sido muito comentado. Como ele está indo e como ele conversa ou talvez atrapalha a Smart Fit normal. Olha,
Está crescendo forte e consistentemente. No Brasil, já são 29 mil academias parceiras. No México, mais de 8. No total, quem tem Total Pass acessa 37 mil academias, incluindo as da Smart Fit, claro. Isso gera receita adicional para eles, óbvio, mas também levanta umas questões. Que tipo de questões? Aquela história de canibalização ou academia lotada demais. Exatamente isso. Por um lado, beleza, aumenta a frequência nas unidades Smart Fit, traz mais receita ali na linha outras do balanço. Por outro lado, um volume muito grande de usuários do Total Pass pode sim impactar a percepção de valor daquele cliente que paga o plano direto, que é mais caro, e de repente encontra a academia sempre cheia. O relatório comemora o crescimento, mas esse equilíbrio é delicado para a gestão, com certeza. E vale só mencionar rapidinho a frente digital. Queima diária, Smart Fit Nutri, Coach, essa base também cresceu bem, 35%, chegando a 439 mil usuários. É outro público, mas soma no ecossistema. Certo. Com receita e cliente subindo, a lucratividade acompanhou. Aquele tal do EBIT da Record, ele se confirmou mesmo. Isso mostra que a expansão está sendo rentável no fim das contas. Confirmadíssimo. E com destaque, viu? O EBITDA ajustado, que é basicamente o quanto a operação gerou de caixa antes de juros, impostos, depreciação e tal, foi de 586 milhões. É recorde para o trimestre, 33% maior que no ano passado. 33%. E o mais importante, a margem EBITDA subiu 1 ponto percentual, foi para 32,1%. Ou seja, a empresa não só faturou mais, como conseguiu transformar uma fatia maior dessa receita em caixa operacional. Isso é bom sinal. Cresceu o lucro mais que a receita, a famosa alavancagem operacional funcionando na prática, né? E o lucro líquido, aquele que sobra lá no fim mesmo, depois de tudo? O lucro líquido recorrente que eles ajustam para tirar efeitos não recorrentes também deu um salto legal, 177 milhões. Isso é 43% maior que no terceiro TRI de 2024. A margem líquida ficou em 9,7%. Isso reforça a ideia de que, mesmo com os gastos enormes da expansão, a empresa está conseguindo diluir os custos fixos com o aumento da escala. Tem outro indicador que eles gostam muito de mostrar, o lucro bruto caixa. Ele olha mais a rentabilidade da academia em si, antes da depreciação. Esse cresceu 28% e a margem ficou estável, ali perto dos 50%. E aqui tem um negócio fascinante. O quê? As academias maduras, aquelas com mais de 2 anos de operação, mostram uma margem bruta caixa ainda maior, de 52%. Interessante. Mostra que o modelo, quando maturo, é bem rentável. Mas aí eu fico curioso. E as novas? O relatório dá alguma pista se elas demoram muito para chegar nesse nível? Ou será que elas já estão nascendo mais eficientes? Essa é uma das partes mais otimistas do relatório, eu diria. A análise por vintage, por safra de abertura. As academias que abriram em 2023, a vintage 2023, já estão com margem bruta caixa de 53% neste trimestre. Peraí, como assim? 53? Mais que as maduras? Exato. Pasme. Acima da média das maduras. E as de 2024, que são bebês ainda, né, já mostram 54% de margem, embora com uma receita obviamente menor ainda. Nossa! Isso sugere que eles estão acertando muito na escolha dos pontos e na velocidade com que essas novas unidades estão sendo ocupadas. É um sinal bem positivo para a qualidade da expansão. Caramba, as mais novas já são mais rentáveis que as antigas consolidadas. Isso é surpreendente, bem contraintuitivo até. Sinaliza uma execução impecável nessas aberturas recentes, mas a pergunta que fica é: será que esse padrão se mantém com 360 novas unidades por ano? É uma questão importante, né? Falando em desempenho, como é que ficou a divisão regional? O Brasil ainda manda sozinho ou essa diversificação geográfica está realmente mudando a cara da receita? Olha, o Brasil continua sendo um pilar fundamental, claro. Até bateu um recorde próprio. Passou dos 600 milhões de receita líquida só das academias Smart Fit no trimestre, um aumento de 20% em relação ao ano passado. Lá no Brasil, o crescimento veio mais do ticket médio, que subiu 13%, do que da base de clientes, que cresceu 6%. Ok, Brasil forte. E México?
México foi bem também em receita de 392 milhões de reais, subiu 14%. Lá foi um pouco mais puxado pelo aumento de clientes, que foi 8%, e o ticket subiu 6%. Eles tiveram o primeiro reajuste do Plano Black lá no fim de 2023, então está começando a fazer efeito. Mas a grande virada mesmo, a notícia mais impactante talvez, veio da região de outros países, que inclui o resto da América Latina e agora o Marrocos. A receita lá, meu amigo, explodiu. Explodiu quanto? 35% de crescimento. Chegou a 619,8 milhões de reais. E com isso, essa região de outros países se tornou, neste trimestre, a maior geradora de receita para a marca Smart Fit. Passou o Brasil individualmente. Uau! Isso sim é uma mudança de eixo relevante. Superar o Brasil em receita no trimestre mostra que a aposta internacional está dando muito certo, pelo menos em termos de faturamento bruto. O que explica esse boom fora do eixo Brasil-México? Foi a combinação perfeita lá. Um aumento massivo de 23% na base média de alunos nesses países, junto com um aumento de 9% no ticket médio. Isso reflete tanto a maturação das unidades que eles abriram nos últimos anos, em países como Colômbia, Chile, Peru, quanto os repasses de preço que eles conseguiram fazer. Entendi. O resultado prático é que, se você olhar o acumulado dos últimos 12 meses, México e outros países já respondem por 62% da receita total das academias Smart Fit. A diversificação é real e está crescendo rápido. Tá, para bancar centenas de academias novas por ano, eu imagino que a torneira de investimentos, o CAPEX, esteja bem aberta, né? Quanto foi gasto e para onde foi essa grana toda? Torneira abertíssima, sim. O CAPEX total foi de 513 milhões no trimestre, isso é 13% a mais que no ano anterior, e a maior parte, esmagadora mesmo, 426 milhões, foi para expansão, ou seja, construção e equipamento de unidade nova. Está totalmente alinhado com essa meta super acelerada de aberturas. E a manutenção das que já existem? Com a rede ficando mais velha, isso não começa a pesar mais no bolso? Começa a aparecer mais, sim. O CAPEX de manutenção, que é para reforma, troca de equipamento, subiu 35%, foi para 72 milhões. A empresa explica que isso é tanto por um foco maior em manter o padrão da rede, quanto pelo fato óbvio de ter mais academias maduras que, naturalmente, exigem mais investimento para continuar em dia. É um custo que tende a crescer e que precisa ser monitorado. E? Então, a posição de caixa no fim do trimestre era boa, quase 3 bilhões de reais. Eles consideram isso robusto. A dívida líquida ajustada ficou em 3,4 bilhões, mas a métrica-chave que o mercado olha é a relação dívida líquida ajustada sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, né? Usando a definição que está nos contratos de dívida deles nas debêntures, esse indicador caiu para 1,04 vezes. 1,04x. Isso é considerado baixo? O que significa isso na prática? Significa que a dívida líquida é praticamente igual ao que a empresa consegue gerar de caixa operacional em um ano. Para o perfil da Smart Fit, que alega ter um fluxo de caixa bem previsível, é um nível considerado bastante baixo, bem saudável. Entendi. Mesmo se usar uma métrica mais conservadora que inclui os aluguéis de longo prazo, como se fossem dívida, o tal do IFRS 16, o indicador ficou em 1,57x e também melhorou em relação ao passado. Na prática, o que isso mostra é que a capacidade de gerar caixa está crescendo mais rápido que a dívida. Isso dá fôlego para os investimentos. E além disso, agora em outubro, eles fizeram uma nova captação, né? Pegaram mais 1 bilhão de reais em debêntures com prazos bem longos, 5, 7, 10 anos. O objetivo principal foi trocar dívidas mais curtas por essas mais longas e também reforçar o caixa aproveitando as condições de mercado. Isso ajuda a tirar a pressão de pagamentos no curto prazo. Entendi. Bom, os números do trimestre, olhando assim, são fortes em quase todas as frentes, né? Expansão, receita, lucro, controle da dívida. Mas voltando à nossa pergunta lá do início, essa máquina de crescimento ela é sustentável nesse ritmo todo? Quais são as perguntas que ficam no ar para os próximos trimestres? O que a gente tem que ficar de olho?
Essa é a pergunta de R$ 1 bilhão, literalmente, né? A primeira dúvida é justamente essa que você falou. Eles vão conseguir entregar mesmo as 340, 360 aberturas em 2025? E qual vai ser o ritmo para 2026? A empresa diz que sim, que confia no pipeline imobiliário, na demanda, mas executar isso numa escala tão massiva é sempre um desafio enorme. Os custos pré-operacionais podem pressionar as margens no curto prazo, a qualidade da entrega se mantém em todas as unidades. São pontos em aberto. E aquela questão do Total Pass que a gente comentou. Como essa dinâmica vai evoluir, principalmente aqui no Brasil? Esse crescimento via parceiro corporativo pode acabar sendo, sei lá, um tiro no pé para o cliente direto da Smart Fit, o que paga mais caro. É o segundo grande ponto de interrogação, sem dúvida. O Total Pass impulsiona a receita agregada, a frequência, ok. Mas qual é o ponto de equilíbrio? Até onde ele pode crescer sem gerar um atrito real com a base de clientes diretos? Seja pela percepção de lotação, seja pelo cliente começar a questionar o valor do plano Black, se o colega do lado paga bem menos via empresa. Monitorar essa relação e a estratégia da Smart Fit para gerenciar isso vai ser crucial nos próximos tempos. Então, para quem acompanha a Smart Fit, se fosse para resumir, o que observar com lupa nos próximos resultados? Quais os pontos-chave? Olha, eu resumiria em 4 pontos principais. Primeiro, claro, ver se eles vão concretizar essa meta de aberturas de 2025 e qual vai ser a sinalização para 2026. Segundo, a evolução das margens, especialmente dessas novas unidades super eficientes que a gente viu e também das regiões internacionais que agora lideram a receita e a rentabilidade vai conseguir acompanhar esse crescimento de faturamento. Certo. Margens. Terceiro, o crescimento e a composição da base de clientes. Como vai ficar essa relação entre clientes diretos, usuários do Total Pass e também os digitais? E quarto, claro, a manutenção da alavancagem financeira sob controle, mesmo com esse CAPEX todo que eles projetam continuar investindo. Perfeito. Olha, uma visão bem detalhada e ao mesmo tempo crítica dos resultados da Smart Fit. Fica claro que a empresa vive um momento muito forte, mas com desafios importantes pela frente ligados justamente a essa velocidade impressionante de crescimento. Gostou dessa análise? Quer continuar acompanhando os destaques do mundo corporativo e financeiro com essa profundidade, com essa conversa mais direta? Então não se esqueça de clicar em seguir o Diário SA aí na sua plataforma de podcast favorita para não perder os próximos episódios. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!